Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. A fé católica, a fé da Igreja, é uma fé na ressurreição. Somos católicos porque o Senhor ressuscitou. Somos cristãos porque o Senhor ressuscitando venceu a morte e nos devolveu a vida. Olhem que o Senhor, o bom Deus, não se contentou de modo algum com a morte entrando na vida do homem. Observem que durante tantos anos eu venho dizendo a vocês que a morte não é filha de Deus. Deus não criou a morte. É por isso que a morte faz tão mal a nós. Porque Deus nada faz que faça o homem sofrer. A morte não estava nos planos de Deus. Vocês nunca viram nas Sagradas Escrituras se dizendo assim: e Deus fez a morte. Não. Primeiro, que o Deus que nós cremos é um Deus de vida, é um Deus vivente, não é um Deus morto, não é um Deus de morte. Depois, quando a morte entra na seara deste mundo por permissão do coração do homem pecador, a morte nunca foi aceita por Deus. Assim como o homem também não aceita a morte. E a partir do momento em que o homem se afasta de Deus, pecando, o homem agora é condenado a morrer. E Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, vem catequizando o homem, mostrando ao homem que ele foi feito por Deus para a eternidade. Que a verdadeira morte, essa que nos causa tanto medo, essa que nós temos pavor, que nós temos horror, muitas vezes basta a gente brincar ou falar de morte, que com a maior facilidade nós somos capazes de escutar de alguém dizendo assim: para mudar de assunto, não vamos falar de morte, porque a morte nos causa horror, a morte nos impõe medo, a morte mostra a debilidade, a fraqueza do homem. E Deus, durante todo o Antigo Testamento, vem catequizando, nos mostrando que nós somos feitos para a eternidade. Olhem que quando Cristo vem ao mundo, Ele vence tudo. Ele vence as doenças, Ele vence o pecado. E o último inimigo a ser vencido é justamente a morte. Ela é a última inimiga vencida por Jesus. Só que é interessante, porque quando nós olhamos a figura de Cristo, nós não entendemos por que Cristo morre. Porque se o salário do pecado é a morte, Cristo não pecou, logo não deveria morrer. E por que Ele morre, Padre? Porque assume os nossos pecados. Ele assume os meus pecados, Ele assume os teus pecados, e assim morre. É por isso que
São João, tão bem representado aqui nessa imagem, o Batista, ele aponta para Cristo: Aius Dei qui tollis peccata mundi. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista está dizendo, ele tira o pecado do mundo, assumindo os nossos pecados e pagando um preço que ele não merecia. E assim, o Senhor, o bom Deus, ressuscita. Aqui, minha gente, é importante que nós entendamos que Cristo ressuscita como primícias. Ele é o primeiro. Antes dele, ninguém ressuscitou. Aí vocês poderiam me dizer assim: padre, mas ele, antes de ressuscitar, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim. E aí eu ia dizer para vocês, existe uma grande e total diferença entre a morte e a ressurreição dessas personagens e a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque a ressurreição dessas personagens aqui não é propriamente uma ressurreição, mas é um ressuscitamento. Eles voltam à vida de onde pararam e lá na frente vão morrer de novo. A ressurreição de Cristo não, ela é diferente. Uma vez ressuscitado, ele não morre mais. E aqui é tão interessante a liturgia católica, porque ao colocar esses textos da ressurreição de Cristo, a liturgia nos faz pensar que a ressurreição é verdadeiramente real. Ele ressuscitou, não é criação. Ele ressuscitou com um corpo glorioso. Vamos entender, vamos compreender o Evangelho aqui. Entrem comigo no pensamento, vejam bem. No primeiro dia da semana, isto é, no domingo, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. O que é isso aqui? Os judeus, quando uma pessoa morria, ia 3 dias olhar, jogar mirra, aloés ali. E quando dava os 3 dias, que o corpo já começava a cheirar mal, eles diziam: não, de verdade agora morreu. Morreu mesmo. Maria Madalena vai. A pedra não está no lugar. Ela corre. O primeiro pensamento de Madalena é dizer assim: roubaram o corpo dele, não sabemos onde colocaram. Mas olha que a crueldade foi tão grande que não se contentaram em simplesmente condená-lo à morte de cruz. Mas depois que ele estava sepultado, ainda foram lá e roubaram o corpo. Tamanho ódio contra ele. Ela corre até Pedro, ela corre até João, e ela diz: roubaram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. Meu Deus do céu, Madalena, quantas vezes o Senhor falou em ressurreição? Quantas vezes o Senhor falou que haveria de ressuscitar? Só que Madalena não conhecia a ressurreição. O judeu não tinha uma clareza de ressurreição, porque só o grupo dos saduceus acreditavam na ressurreição. A concepção do povo judeu era que quem morre fica dormindo. É a mesma coisa que um protestante pensa. Por que um protestante não reza missa de 7º dia, 30 dias, não reza culto de 30 dias, 7º dia, 1 ano, 2 anos, 20 anos? Porque vocês nunca foram convidados.
vamos lá para o culto do papai, vamos lá para o culto de fulano de tal, porque na cabeça do protestante e do evangélico, aquele que morre está dormindo. Eles têm uma concepção muito próxima da concepção judaica de morte. Só que a concepção cristã após a morte é uma concepção totalmente inaudita e extraordinária. O homem morre e ressuscita em Deus. Ou seja, se apresenta diante de Deus. Agora, aqui, Cristo faz esse movimento. Ele ressuscita. E é bonito o texto, porque Maria Madalena não entende o que é ressurreição. João, Pedro, correm ao encontro dele, vão ao túmulo. A tradição diz que João é mais jovem. João corre primeiro, tem mais vigor. Só que João não entra. Ele só vê os lençóis ali caídos no chão. Ele não entra, ele olha de longe. Mas Pedro, que era mais idoso, colocado como chefe da igreja, Pedro tem a primazia, é o primeiro de todos os apóstolos. Se vocês pegam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todas as vezes que vai se falar o nome dos 12 apóstolos, Pedro sempre é o primeiro. João espera. Aquele que o Senhor disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. João espera, deixa Pedro vir primeiro, quem vai entrar é Pedro. Quando Pedro entra, Pedro não vê só os tecidos no chão, mas Pedro vê o lenço que estava no rosto de nosso Senhor enrolado num lugar à parte. É como se João estivesse dizendo para a gente assim: ele ressuscitou, levantou, e o pano que estava no rosto ele enrolou com toda delicadeza. João é tão detalhista. Só que o outro discípulo entra, João entra. E ele mesmo que escreve esse texto aqui, João escreve esse texto, não é o Batista, é o evangelista. E João diz assim, falando dele mesmo em terceira pessoa, ele não fala em primeira pessoa, ele fala em terceira. Ele viu e acreditou. Aqui tem uma coisa interessante. A fé entra no homem pelo ouvido. Ele vê e ele acredita. Mas o que é que João vê? Vê o túmulo vazio. João viu o túmulo vazio e acreditou nas palavras que o Senhor havia falado. Eu vou sofrer, vou ser entregue nas mãos dos anciãos, mas em 3 dias eu ressuscitarei. João aqui acredita nas palavras dele. Se vocês pegam o evangelho de ontem da vigília, segundo Lucas, Lucas diz que Pedro, no entanto, levantou, correu ao túmulo, olhou para dentro, viu apenas os lençóis, voltou para casa, admirado. Pedro ficou, mas e agora, o que será? E João, de imediato, acredita. Por quê? Porque, minha gente, a linguagem do coração é escandalosa. A linguagem do coração faz sentir coisas. E João sente, João acredita, João dá todo o crédito à palavra de Cristo. Aí João explica assim o final do Evangelho. Olha aqui.
De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Eles não compreendiam ainda, mas acreditavam. O que é que aconteceu aqui? É muito interessante isso aqui, porque eles voltam para casa, eles viram ali o túmulo vazio, o túmulo está vazio, eles não viram o Senhor subindo, não, o túmulo está vazio. Eles voltam para casa, ficam pensando, João acredita, e agora? Pedro fica admirado com tudo. Olha que coisa, 8 dias se passam, e eles ficam ali em silêncio, reunidos, com medo dos judeus em um lugar com as portas fechadas, com medo, mataram ele, agora vão nos matar. Olha, minha gente, eles estão ali reunidos 8 dias depois, e sem ter nenhuma porta aberta, nenhuma janela, o Senhor se apresenta diante deles e diz: Shalom, a paz esteja com vocês. Eu imagino aqui o medo dos covardes, porque vocês lembram, mas que de 12 apóstolos, um se suicidou, Judas Iscariotes, porque traiu o Senhor. Um estava aos pés da cruz, Joãozinho, e 10 sumiram no meio do mundo, todos com medo. E agora, os 10 medrosos e aquele que viu e acreditou estão ali reunidos, e o Senhor se apresenta diante deles. Eu imagino a vergonha dos apóstolos covardes, o medo deles. Imagino ali a alegria de João, vejo ali a felicidade de João de ver o seu Senhor. Olhem que pós-ressurreição, o corpo de Cristo não é um corpo que está preso ao tempo e ao espaço como o meu e o de vocês, não. É um corpo glorioso, tem forma humana, do jeito humano, mas não é mais como esse nosso aqui. É por isso que o símbolo da ressurreição é o círio pascal. É o círio. É uma forma totalmente inaudita, diferente. O Senhor se apresenta, e ali tudo fica diferente. Por quê? Porque agora os apóstolos caem em si e entendem que Ele está vivo, glorioso, reinante, que está junto do Pai, mas está ali no meio deles. E nós veremos ao longo dos próximos dias, quem tem a liturgia diária, pelo amor de Deus, leia o Evangelho todos os dias, até domingo que vem, que todo dia uma narrativa diferente. Quem não tem, a partir dos próximos domingos, cada domingo a gente vai ver uma aparição diferente, e Ele vai aparecendo. E a prova da ressurreição para vocês, para mim, não é de modo algum o sepulcro vazio, não. Poderia ser mentira, poderiam ter roubado o corpo dele e terem dito que ele ressuscitou. A grande prova da ressurreição
é o que acontece com cada um dos apóstolos depois da ressurreição de Cristo. Depois da ressurreição de Cristo, é que nós temos a grande prova da ressurreição. Por quê? Porque os 10 que correram, vão todos eles morrer derramando sangue por Cristo. Os 10, inclusive Pedro. O único que não vai derramar o sangue por Cristo é João. E olhem que ninguém entrega a vida por uma mentira, viu? Tanto é que quando se tortura alguém para descobrir a verdade, a pessoa sendo torturada ali não aguenta a pressão e diz a verdade. Ninguém entrega a vida por uma mentira. A grande prova da ressurreição para nós é justamente essa experiência mística dos apóstolos após a ressurreição, com ele se apresentar, e agora aqueles covardes ficarem corajosos e saírem anunciando ao mundo o Evangelho, e cada um deles morrendo. Um degolado, um esfolado, um queimado, e assim vai. E Pedro, na hora da sua morte, Pedro é também crucificado. Só que Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Diz: não, eu não posso morrer como ele, não sou digno como ele. A grande prova da ressurreição é que os apóstolos todos derramaram sangue por Cristo ressuscitado, e por uma mentira ninguém morreria. E Cristo vai aparecendo, e Cristo vai desestabilizando todos eles, e vai aparecendo a multidão, e todo mundo vai se convencendo da ressurreição de Jesus, que não foi forjada, mas que foi real. Chegando ao ponto de alguém imaginar assim, não, que é, como alguém diz assim, uma visagem, né? Uma visão. E Jesus, ao se apresentar mais uma vez diante deles, ao olhar a figura de São Tomé, e nós veremos isso por esses dias, Jesus diz assim: Tomé, venha cá. Venha cá, Tomé, põe a mão aqui em mim, no meu lado. Venha cá, veja que sou eu, Tomé. Põe a sua mão aqui. Não é uma visão, é real. E outras vezes Cristo se apresenta diante deles e come peixe. Ou seja, é alguém real. E outra vez, ao celebrar a Eucaristia com eles, eles não reconheceram o Senhor com o corpo glorioso. E quando o Senhor faz a fração do pão, parte o pão, como nós partimos aqui na hora do Cordeiro, o Senhor desaparece e só fica o pão lá em cima. E um olha para o outro e diz assim: mas o nosso coração estava ardendo quando ele falava. E correm. Vamos dizer a eles que o Senhor apareceu a nós. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é bonito, é importante que nós entendamos a nossa fé. Nós não podemos crer que a morte deste mundo é o fim. Você não pode ter medo de morrer, porque você tem que entender que a morte do corpo não mata. O que mata o homem é a morte da alma. É preciso você entender que não existe reencarnação. Quem crê na ressurreição não pode crer na reencarnação. Cristo ressuscitou, não se reencarnou. É incompatível uma pessoa ler livro espírita e dizer que crê em espiritismo. Doidice, loucura, insanidade.
Eu já encontrei algumas pessoas na minha vida, na minha caminhada, que dizem assim: olha, padre, eu sou católico, mas eu acredito em reencarnação. E muitas vezes eu rebato de frente, e outras vezes eu olho assim e digo assim: esse não entendeu nada de fé, porque são coisas incompatíveis. Cristo ressuscitou, e a ressurreição de Cristo é tão importante para nós, porque agora, a partir da morte dele, ninguém mais fica dormindo. A partir da morte dele, todos nós nos apresentamos diante de Deus e somos julgados por ele. É como aquela celebração de ontem à noite, tudo escuro. A morte é assim, fechou os nossos olhos, não vemos nada. E de repente acordamos com um grande clarão diante da glória de Deus. Somos por ele julgados e ali recebemos a nossa recompensa. E esse corpo aqui, que nós estimamos tanto, um dia ele irá ressuscitar. É por isso que nós dizemos todos os domingos e momentos solenes da igreja: creio na ressurreição dos mortos, creio na ressurreição da carne, sim. Mas quando vai se dar isso, Padre? Quando ele vier em sua glória. Aqueles que morreram se unirão de novo ao corpo, e assim acontecerá, novos céus e nova terra, no tempo de Deus, não no nosso. E é importante, meus irmãos, que nós peçamos todos os dias a graça a Deus, de acreditarmos na ressurreição. Peçamos ao Senhor, o bom Deus, que jogue para fora de nós esse medo de morrer. Jogue para fora de nós a incredulidade, mas nos faça verdadeiramente crer que o Senhor, o bom Deus, ressuscitou dos mortos e nos devolveu a vida eterna. Que Ele, em sua infinita misericórdia, nos ajude, nos ilumine, venha nos capacitando todos os dias para que entendamos a ressurreição e assim possamos viver em paz, sem medo da morte que mata o corpo, mas temendo verdadeiramente a morte que mata a alma. Não adianta a gente querer esgotar todo o mistério da ressurreição hoje nessa prédica, porque teremos 50 dias até Pentecostes, para a gente meditar e lapidando, burilando nos nossos corações e cada vez mais entendendo a ressurreição do Senhor, que não é balela, que não é história da carochinha, mas é de verdade e real. Ele ressuscitou e abriu para mim e para vocês as portas da eternidade. Vamos ficar de pé.